Bom, então vamos começar. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria, né, que a gente se encontra aqui nas quintas-feiras para realizar o Evangelho da Casa Espírita FEMEL. Hoje, então, nós vamos ler uma mensagem do livro Neste Instante, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Influências. Queixa-te de influências perniciosas que te desgastam a vida. Alegas que espíritos sofredores te vampirizam as horas e que obsessores te viciam os pensamentos. E muitas vezes, a cada dia, experimentas tensão e desespero, cólera e enfermidade. Para conjurar o perigo, recorres à oração e aos conselhos edificantes. Tais medidas, no entanto, não obstante providenciais, podem ser comparadas às receitas médicas que, apesar de preciosas, passam despercebidas se os recursos indicados não forem usados conforme as prescrições. Isso equivale a dizer que os agentes externos são necessários à nossa própria preservação contra os males que nos atormentam e, entretanto, se nos propomos realmente a vencê-los, analisemos a nossa posição individual no campo das influências. Se sabemos marcar os que nos ferem, aqueles aos quais ferimos igualmente podem marcar-nos. Aos que nos sugiram algo, algo conseguiremos também sugerir. A solução do problema em matéria de influências nocivas será alcançada se criarmos a força e a sugestão do bem no ambiente menos desejável que nos rodeia. Para isso, é preciso que o entendimento e a união se façam ingredientes essenciais de nossa própria atitude. Não temos necessidade de recear as influências chamadas perniciosas, porquanto, se outros nos influenciam o caminho, também nós desfrutamos a possibilidade de influenciar o caminho alheio. E estamos convencidos de que tudo aquilo que doarmos aos nossos irmãos, para nós voltará. Bom, vamos agora então, meus queridos amigos, nos preparando para a nossa prece, nos unindo em pensamento, mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, os mentores espirituais deste Evangelho, e primeiramente, vamos agradecer a proteção divina que nos é dada todos os dias. Nos sentimos gratos por tantas oportunidades de crescimento, gratos por nosso Pai misericordioso nos proporcionar um espírito amigo, um anjo da guarda, que está conosco o tempo todo, nos intuindo, nos orientando, que se alegra com as nossas vitórias e às vezes se entristece com as nossas derrotas, mas que jamais nos abandona. Nos envolva, Pai, com o seu amor, nos fortaleça, que possamos ter a coragem de lutar contra nossas tendências mundanas e ter a compreensão, Senhor, de que aqui estamos justamente para o nosso aperfeiçoamento e que diante de todas as dificuldades temos que ter a consciência das leis divinas. Só assim, Pai amado, sabemos que seremos felizes. Obrigada por esse amor imenso por nós e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje será falado sobre os caracteres da perfeição, no capítulo 17, Sede perfeitos. E eu convido o nosso irmão Paulo
para fazer a leitura. Boa noite a todos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão aos que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas, em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Maria. Com a palavra agora, nossa irmã Amanda. Boa noite a todos. Portanto, o título, né, onde em Cristo, né, em sua infinita são linda, para que possamos refletir hoje. No texto diz: como sedes perfeitos, como vosso Pai maior é perfeito, e que podemos entender com isso, irmãos. Nós sabemos que o Pai, em sua infinita misericórdia e amor, nos deixou o pensamento no Evangelho de Cristo, e que para que nós pudéssemos refletir, para que nós possamos melhorar a cada dia em uma evolução, sendo mais caridosos, mais amorosos com o nosso próximo. Não, o que quer dizer em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento? A gente deve começar a colocar a caridade como um norte nas nossas vidas.
como a base de todo o nosso sentimento, que ela realmente age em nossos corações. Portanto, é ali que se passa, sabe? Nos nossos corações, os nossos mais puros e genuínos sentimentos. Então, Deus nos deu essa possibilidade de evoluirmos por esse caminho abençoado, né? Nós temos a missão em comum que é renovar-se a cada dia. Essa intenção de sermos mais caridosos, para assim chegarmos à máxima, né? Ditando o texto que é a perfeição divina. Então, como o pensamento sempre forte em Deus, é claro, né? Que dentro de todas as nossas limitações humanas, essa perfeição dita nos ensina, meus irmãos, de forma genuína, de como fazer para melhorar, nos ensinando a usar os instrumentos do ensinamento de Cristo. E é com esses instrumentos fiéis a Deus e aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos nossos guias, que estão sempre conosco, nos mostrando o caminho onde podemos ser melhor a cada dia, né? A gente nos renova cada dia mais essa possibilidade, essa oportunidade de sermos um pouquinho melhor como seres encarnados. Então, como a doutrina espírita, ela nos traz tantas obras, tantos esclarecimentos, né, irmãos, que a gente pode evoluir sim, evoluir a cada dia com pequenos gestos. Entregando uma palavra amiga àqueles irmãos que se aproximam, mesmo com a distância física, a gente consegue tocar os seus corações através de um bom dia, um bom trabalho a estas pessoas. Já estamos emanando amor por eles, não deixando eles tão invisíveis como alguns acham que são. Assim podemos ser um bom instrumento de Deus. Então, queridos companheiros de jornada, né? Nós temos que ser fortes e compreensivos, pois somos colocados diariamente em provas que testam o nosso orgulho, testam a nossa vaidade. E ao contrário do que nós pensamos, que nós gostaríamos que as pessoas pensassem, temos que ter cuidado com alguns pensamentos, pois não queremos que esses pensamentos e essas atitudes ruins prevaleçam em nós, né? De que a nossa opinião seja melhor, ou o orgulho que a gente acha que temos mais conhecimento nos tome conta. Então, como fala em quase todo o evangelho, que não importa qual etnia, qual crença que você é, somos todos filhos do mesmo Pai. E Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia, a cada novo amanhecer, como um presente. Então, que possamos lançar a mão de tudo isso, né? Na primeira oportunidade que Ele nos dá de sermos úteis, de sermos instrumentos fiéis, de sermos bons, a gente que possa pôr em obra, né? Tudo aquilo que nós prometemos alcançar quantas vezes for preciso, né? Preciso encher de esperança, de bons propósitos e melhorar principalmente o nosso próprio ser. Então, pois Deus, Ele, novamente, em sua infinita bondade e amor, Ele nos dá essa oportunidade de reencarnar para que possamos rever nossos atos e evoluir espiritualmente, né? Ele nos coloca à disposição do mundo espiritual para sermos bons filhos, bons cristãos, levando a palavra do Pai, a palavra de Cristo, onde quer que ele esteja, né? E nos dá essa oportunidade de melhorar sempre. Ele nem sempre precisa lançar mão dos nossos instrumentos, né, irmãos, de levar a sua própria palavra, o seu próprio ensinamento. A gente é privilegiado de poder estar aqui hoje, escutando e vivendo de coração aberto, de peito aberto, de sermos esses enviados nessas intenções. Nos colocando como uma corrente que abraça, né, uma corrente de amor, que realmente quer ajudar e quer ser útil. Então, sabe aquele grãozinho de areia no deserto? Porém, é muito importante no momento em que nós nos pomos à disposição de ajudar. A gente é um grãozinho, mas a gente pode ser o mar, a areia inteira do mar, né? E é que às vezes a gente fala nos textos da questão da humildade, da fraternidade, que somos realmente humildes para ouvir a palavra de algum irmão, né? Então, às vezes, Cristo
e Cristo e o nosso mentor de luz nos mandam mensagens através dessas pessoas, que às vezes não são muito simpáticos ao nosso ver, né? Que não são do nosso hall de amigos, que não são nossos companheiros, às vezes, de caminhada. Mas através desses anjos, as mensagens chegam até nós. Deus vem nos mostrar através dessas pessoas, ele vem em forma dessas pessoas, consegue me entender? Então, de coração aberto, a gente tem que respirar fundo, e é claro, às vezes nós não temos aqueles irmãos, aquelas pessoas que a gente fala que o nosso santo não bate, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que emanar amor, sempre emanando amor. Enfim, né? Aquela missão que muitas vezes é difícil de ver, em que nós somos testados e que temos que carregar o que aprendemos nos ensinamentos de Cristo e a humildade, a caridade, o amor ao próximo e tantos outros ensinamentos que são renovados no nosso dia a dia, né? Então, a gente deve sempre ser melhor, a cada dia mais, passando a lembrar dos princípios, né, da verdadeira caridade, que o nosso companheiro já leu, né? A benevolência, que nada mais, nada menos que a boa vontade, a indulgência, que é a disposição para perdoar e não julgar, a abnegação, que é a renúncia e sacrifício em favor de alguém, né? E o devotamento, que é a dedicação. Então, irmãos, são muitas vezes nós mesmos pensamos ou passou pela nossa cabeça, ou mesmo alguém nos falou, mas eu não vou conseguir amar meu inimigo, nem mesmo perdoá-lo. Mas tá aí, que temos em mente um trecho aqui do livro de Emmanuel, né? As Palavras da Vida Eterna, psicografada por Francisco, né? Pelo Chico Xavier. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, que está no capítulo 16. Ele nos esclarece como interpretar melhor os ensinamentos de Jesus, quando ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Assim ele ressalta, né, com prioridade. Isso não quer dizer que deveríamos ajoelhar em pranto e penitência ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles sintam auxiliados pela nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. Então, deste modo, Emmanuel nos aconselha a viver de tal modo que os nossos desafetos se sintam auxiliados em nossas atitudes, em nosso exemplo, entende? E que está nos convidando a nos refletir profundamente sobre a responsabilidade para conosco e para com o nosso próximo, com o objetivo de, em seguida, definirmos nossas ações, né? A fim de que o amor de Cristo possa nos envolver em sentimento de paz, fé e esperança, como objetivo fundamental da vida de Jesus na Terra. Então, foi estimular a criatura humana, nascendo nos horizontes, e entender que agora, enxergando essa dimensão vasta, enxerga os objetivos e que possamos ter estímulo para nos inspirar para a caminhada, porque sempre a gente vai estar encaminhado, sempre vamos estar caminhando, né? Então, aliás, o que nos motiva é justamente o objetivo a ser alcançado. Não só o caminho, quando temos em meta, quando temos um alvo, não só temos que alcançar tal, a gente tem que saber onde a gente vai, entendeu? Mas como Jesus, no Evangelho e depois com a doutrina espírita, ele veio alargar a compreensão do Evangelho. Tem como objetivo fundamental nos dar os horizontes, assim, essa abrangência do que seja a vida em um sentido mais amplo, a fim de que possamos caminhar, e nessa caminhada, aos poucos, nos aproximando a Deus, chegando, né? Cada vez chegando mais perto, estreitando o laço na sua intimidade de Deus, e lembrando que a sua finalidade última de todos nós é o quê? Como Jesus fez, é alcançar aquela comunhão com o nosso Pai, em sentido e nível mais profundo, né, irmãos? Então, para a gente finalizar o nosso pensamento de hoje, né, como disse Emmanuel, né, em verdade aprendemos como Jesus e com o Evangelho, a ciência divina,
na ligação com o Pai. Então, esse é o objetivo do nosso evangelho de hoje. É que Jesus fez questão de trazer para nós a sua vida e as suas lições, fazendo a gente querer evoluir cada dia mais, querer alcançar a divindade, né? Vamos dizer assim, cada dia mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Amanda, tá, pela lindas palavras aí. E vamos tentar nos esforçar, né, sempre para acender a nossa luz, né, a luz da consciência, da nossa consciência, né, para que a gente consiga evoluir cada dia mais, né, com pequenos gestos. A amar, né, aprender a ser caridosos, né. Eu convido agora, então, a nossa irmã Miriam para fazer a prece final, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer mais uma vez por estarmos aqui unidos, esse grupo maravilhoso, no estudo do Evangelho, ajudando um ao outro no crescimento moral e espiritual. Peço aos mentores que estejam sempre conosco, nos mostrando o caminho do bem, do amor, da caridade, da compreensão. Peço também aos mentores que estejam com todas as famílias que estão passando por momentos difíceis, com essa doença que está atingindo o mundo todo, que eles tragam a eles um pouco de paz, de serenidade, de conforto. E peço aos mentores que estejam sempre conosco também, trazendo muita paz, muita serenidade e muito amor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Lembrando mais uma vez que a semana que vem, na quarta-feira, nós teremos o estudo, né? A volta do estudo com o Davi. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Obrigada, pessoal.